Aqui começa a segunda parte do episódio Por que preservar bens históricos e culturais? Quais as dificuldades em centros urbanos e as implicações financeiras para o restauro? Se você chegou agora na segunda parte, eu te convido a assistir a primeira parte para que você tenha um conhecimento completo e não tenha dúvidas sobre todo o assunto que a gente vai tratar aqui. E já pegando nesse gancho assim de formas de uso, de manter esse patrimônio vivo, né? E também nessas tuas experiências, você comentou no início ali da tua apresentação que você teve uma passagem por um escritório de São Paulo, né? Que você teve várias oportunidades lá, agora também em Curitiba, que de certa forma tem vários patrimônios lá, né? Que exemplos que você consegue trazer para a gente? Exemplos assim que talvez a pessoa que vai nos assistir consiga abrir o Instagram e, que legal, olha só, né? Aquele proprietário deu esse uso para aquele bem, né? Exemplos que enchem os olhos das pessoas, porque acredito que falta um pouco disso, né? Quando o proprietário, a pessoa que é leiga no assunto, ela não consegue visualizar o que ela não conhece. Ela não Uhum, consegue projetar um exemplo na cabeça dela se ela primeiro não tem uma referência sobre aquilo. E o que você uhum, pode trazer de exemplos para gente, desses uhum. patrimônios que são usados não só de forma comercial, como você falou, mas também patrimônios. Aqui em São Bento a gente tem, né, o Castelinho, que é um patrimônio tombado e que ele ainda é de uso residencial, ele não é o comercial, né? Ah, o castelinho ali atrás do hospital? Isso. Eu acho que ele é comercial, não tenho certeza. Não, né? Não. Ele é Ele é residencial. residencial? Ah, sim. Que é do Adrian, né? É. Então, Eu achei que era comercial. não. Então, ali É é que eu um não moro mais em exemplo. São Bento, né, gente? O Tá tudo exemplo, bem. né, e o exemplo do Castelinho, ele é muito importante porque ele se tornou um atrativo turístico. Tem pessoas que passam ali na frente, acham bonito e tiram foto, mas não podem adentrar o terreno porque ele é uma residência. Uhum. Então, que exemplos que você consegue trazer para a gente? Ah, tem alguns, né, que eu trouxe anotado aqui para lembrar, mas acho que um dos mais interessantes e que eu gosto sempre de trazer como referência é o Teatro Municipal de São Paulo, né, que ele realmente tem uma escala muito maior, mas eu acho muito interessante a forma como eles ocupam os espaços. Uhum, Ele não é só um teatro, né, então tem os eventos que não é sempre, né, que ele está aberto ao público, a parte do teatro, mas eles têm um restaurante que funciona muito bem, eles têm um brunch lá que é bem famoso, uhum, então eles abriram mais uma sala do teatro para receber o público de uma forma mais ativa, né, tem as visitas guiadas e tal, o espaço é maravilhoso, para quem puder conhecer, faça uma visita guiada que vale muito a pena. Eh e também eles têm um bar embaixo no porão, né, então eles abriram toda essa estrutura do porão também, fizeram um bar maravilhoso, uhum, a estrutura é super contemporânea, então mistura muito esse antigo com o novo, sim. que eu acho que são experiências muito interessantes, Uhum, né, para o usuário, e funciona super bem, né, é um ícone de São Paulo e é um patrimônio lindíssimo que uhum, está lá disponível para quem quiser visitar todas as suas faces, sim. né. Um outro exemplo que eu gosto bastante de trazer também é o Bar Drosófila, que você já foi Eu fui. também, né. Só porque você falou, eu fui lá. Mas eu, quando vou a São Paulo, acabo sempre indo lá. Teve um dia que eu consegui falar com a proprietária, foi uma experiência bem interessante. E a forma como ela contou que ela se apaixonou pelo imóvel também foi muito legal, né. Então, o descobrir também como esses proprietários, como esses empreendedores tratam os imóveis, como que eles tomam essa iniciativa de abraçar essa causa, abraçar esse desafio. Não, ela pegou um imóvel que estava abandonado há muitos anos, era uma coisa assustadora, ela falou, todo mundo chamou ela de louca, mas ela foi lá, meteu a cara, ela não é proprietária, ela loca Uhum, o imóvel. Né, então ela fez todo o restauro que ela fez é um dos grandes exemplos de restauração para o município de São Paulo, né, porque ela fez o projeto direitinho, ela contratou o pessoal especializado para a uhum, obra, então os ambientes também ajudam a contar a história do casarão. sim. É muito legal, é lindo demais e o fato
da proprietária do bar ter esse amor também traz eh, esse carinho, né, Uhum. com que a gente se sinta mais em casa. Ela realmente abre a casa dela para receber as pessoas, então eu acho uma experiência incrível. Eu posso trazer também um exemplo do Hotel Yoncher, de Curitiba, Uhum. que é um hotel lindíssimo. Ele é de propriedade da prefeitura e ali também acho que vale a pena citar o mecanismo que eles utilizaram na época, que é uma permuta, né. Então a rede de hotéis Yoncher, fez um contrato e eles podem utilizar o imóvel por 30 anos. Olha que Então eles fizeram interessante. toda a restauração do imóvel, mas a propriedade não muda, né, só muda então só Sim. tem essa locação por esse Uhum. período, e o imóvel continua lá sendo usado, se eu não me engano, faz 20 anos já que eles estão lá, então, né, passou todo esse período e continua em pleno uso. Eles restauraram grande parte, né, originalmente, Uhum. e vale muito a pena a visita também, dá para ir lá tomar café da manhã, eu vi que agora eles estão abrindo para almoço, então não é só para os hóspedes. Sim. E é um hotel de charme, Uhum. é muito bonito mesmo. Eh, Também posso citar ainda em São Paulo, né, o Mug, que é um café que fica na Praça Pamplona, num casarão, que foi restaurado pela Brauna Investimentos. E eles restauraram toda a casa e o terreno era maior e eles também ergueram uma torre dentro do mesmo lote, né? Então, assim, fizeram toda essa restauração, não deixaram de utilizar o potencial construtivo do terreno e o café funciona super bem, tá sempre cheio, Uhum. tem um jardim maravilhoso. Então, assim, é realmente abrir esses espaços para apropriação do público, né? Sim, Turisticamente, você sim. como turismóloga, né? É um turismo de experiência, de Exato. realmente você entrar numa casa dessa, você poder ver todos os detalhes originais, Uhum. é uma experiência maravilhosa. E ainda aquele jardim, parece que você nem está em São Paulo, Uhum. né? É bem interessante. Aqui em São Bento mesmo a gente também tem exemplos, né? O Tem. próprio Hotel Stelter, que é o Exato. hotel de charme, né? Que está resistindo também ao tempo, consegue se manter Uhum. na sua originalidade e sempre, né, com muitos turistas e trazendo esse turismo de experiência também, né, que é ser hotel de charme, com essa referência germânica, né, que eles fazem de uma forma excelente. Tem um café da manhã também maravilhoso que vale muito a pena conhecer Sim, e também não é só para os hóspedes, né, sempre vale ressaltar, sim. procurem esses lugares, né, o público que está assistindo, né, Sim. ouvindo, que procurem na sua cidade quais são os espaços que estão abertos. Tem muito lugar, né, eu sempre acabo escolhendo mais pela Uhum. história, os locais, né, para conhecer. Inclusive na semana passada, eu fui numa casa de madeira em Curitiba, que foi transformada num café, também lindíssimo, e tá sempre cheio. Ela falou que a moça que estava atendendo a gente falou que o público deles é muito grande, tem que fazer reserva antes ou tem que Olha só. chegar cedo, porque as pessoas realmente estão indo lá, estão gostando. E isso é viver o patrimônio, né? Então Uhum. tem muito restaurante, tem escritório, tem café. Então, se você procurar, além dos próprios museus, né? Isso aqui Sim. a gente está falando só das experiências não museus, mas também Uhum. tem os museus, tem muitos museus interativos que ajudam a contar a história da cidade, da nossa cultura. E as pessoas precisam procurar mais isso para Sim. realmente entender a história. Com certeza. Esses exemplos são muito bacanas, assim, e trazer esse exemplo bem local, que é o do Hotel Stelter, Hum, faz também o pessoal aqui da região, não só de São Bento, né, mas da região, conseguir visualizar algo, mas é só lá em São Paulo, é só lá, né, no Rio de Janeiro. Não, é aqui pertinho, é aqui do lado, é na tua cidade, né? E fazer com que as pessoas também olhem para esses patrimônios e enxerguem que tem muito trabalho, muito investimento por parte dos proprietários, né, e que consigam também olhar com carinho por conta disso, porque manter esses patrimônios também não é fácil, né. exatamente. É uma relação de amor, né? E de apropriação É, é. mesmo, de querer levar isso para posteridade Uhum. e cuidar dessa herança que foi recebida, Sim, né? E conseguir identificar o valor daquilo e pensar também, não, eu vou levar isso para um público maior, uhum, né? É isso que as pessoas precisam fazer sim, mesmo, né?
levar isso como um desafio e é o que eu também vejo, né. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem o olhar que eu tenho, Uhum. né, de olhar para os imóveis e pensar: "Nossa, que potencial que esse imóvel tem de que virar um escritório, de virar um comércio ou mesmo ser residência", né, para que realmente as pessoas consigam enxergar esse valor e não ver como algo que está ali, tipo um elefante branco na Sim. cidade, né. "O que que Uhum, eu vou fazer com isso?". uhum. Tem muita coisa que dá para fazer, tem muita referência. Acho que tudo isso são referências que a gente pode trazer para nossa cidade aqui, né. Uhum. Essa pesquisa, né, eu sempre digo assim, se você não sabe, procure alguém que saiba, né, vai atrás de informação e procurar, né, eu não conheço um arquiteto, não conheço um escritório, mas com certeza o órgão público, né, a fundação cultural, Já pode já orientar. pode orientar, então assim, e se não souber, provavelmente tem o telefone de quem sabe, vai para as instâncias superiores, né, então a falta de informação, acredito que ela é o grande problema e o grande gargalo de muita coisa, não só no patrimônio, mas em qualquer área que a gente fale, né? A falta de informação ela traz esses problemas. E Exato. Fran, para a gente ir para os nossos encaminhamentos finais aqui dessa conversa, que a gente poderia estar aqui, né, horas e horas conversando, como que a gente equilibra, então, esses interesses econômicos e imobiliários com a necessidade de preservar a memória da cidade? Porque você trouxe a questão ah, agora não me recordo da especulação imobiliária. Isso. Essa é a palavra que eu estava tentando achar, né, da especulação imobiliária dos centros urbanos, que daí, né, o metro quadrado é um pouco mais caro, ou no sentido de vale mais do que o metro quadrado dos centros rurais, né? E como equilibrar essa questão da preservação, mas também de não congelar uma cidade e deixar ela ali agora, porque não se constrói mais novo. Eu acho que esse equilíbrio entre o novo, né, e o antigo, não o velho, e o antigo ele Uhum. precisa existir, mas como que a gente consegue fazer isso? Uhum. Como eu tinha comentado antes, né, quando o imóvel se torna, patrimônio, quando ele recebe esse título, né, de esse tombamento, a propriedade não é alterada, então o proprietário continua sendo responsável. Uhum, Porém, a gente sabe dos custos que isso envolve, né, e sendo um bem protegido agora, então ele é responsabilidade de todos, né, então, se gera muita dúvida: "Ah, mas, né, se o proprietário não tem recursos, né, uhum. é o governo então que tem que pagar, que tem que prover, cuidar desse imóvel, né, de quem que fica essa responsabilidade, né?". Isso acontece muito quando acontecem as tragédias, né, agora que teve, por Sim. exemplo, a queda do teto da igreja lá em Salvador, começou essa discussão: "Ah, mas a responsabilidade era do IPHAN, não, mas a responsabilidade era da congregação", né, então fica muito essa dúvida. Acho que a solução para esse problema é um trabalho em conjunto, né, não só do governo, não só do proprietário, mas também envolvendo a Sim. iniciativa privada. Então tem que ser em conjunto, porque só o governo não consegue prover, né. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil é um país de muitas demandas. E quando vem a distribuição de recursos, a cultura acaba sempre ficando Uhum, lá embaixo, uhum. né, lá no final da fila. É uma pena, mas enquanto isso não muda, a gente precisa trabalhar com políticas públicas que permitam que o proprietário tenha um pouco mais de autonomia, né. Então, o que a gente vê hoje sendo aplicado com uma forma mais frequente, é a redução de IPTU, né, que é garantida ao proprietário, redução de outros impostos como ITBI, né, ISS. Então, são políticas públicas que precisam ser pensadas no Sim. planejamento urbano. Tem outras formas de conseguir recursos também, como os editais de incentivo à cultura. É importante que os proprietários busquem, Uhum. essas informações ou busquem profissionais que possam orientar, porque a gente tem o Fundo de Direitos Difusos, que são é um dinheiro que é proveniente de multas, Uhum. de ações judiciais, né, que são em parte destinadas também para os bens culturais. Os próprios editais, né, o município aqui tem, né, Sim. um edital de incentivo à cultura, então você pode inscrever um projeto, o valor é um pouco menor, né, mas já consegue fazer
alguma reforma emergencial, algo nesse sentido, ou às vezes até pagar um projeto, né, para Sim. o patrimônio histórico, o edital Elizabeth Anderle, que é do estado, né? Então tem opções. Tem a própria Lei Rouanet, que é federal, então tem várias instâncias, mas as pessoas muitas vezes não conhecem como que Sim. funcionam esses mecanismos, né? Emendas parlamentares também, que alguns deputados direcionam verba para isso também. Então, tudo é uma questão de pesquisa e se informar um pouco mais. O que eu tinha comentado no início do episódio, que eu queria trazer, é a questão da transferência do direito de construir, Uhum. que é um incentivo que é muito utilizado para que o proprietário não se sinta tão lesado. É um mecanismo que funciona muito bem em Curitiba, né? A questão da transferência do potencial, que funciona assim: um imóvel que é tombado, digamos, no centro da cidade. Ele teria direito, se ele não estivesse ocupado por um patrimônio, ele poderia construir um prédio de 6 andares usando um coeficiente de 4, que seria 4 vezes a área do terreno. Então, se o terreno tem 1.000 metros quadrados, ele poderia fazer uma área de 4.000 com 6 pavimentos. Agora que ele tem ali aquele imóvel tombado, protegido, ele não pode mais fazer. Então, lógico que ele vai se sentir lesado, e podia fazer vários apartamentos, vender e arrecadar um dinheiro Uhum. com isso, né? Então, lá, o que que é feito, né? E em São Paulo também, em outras cidades também, né? É a transferência desse potencial. Então, a pessoa não pode construir, ela vende para alguém que possa construir acima do permitido, inclusive em outra região, né? Então, isso é uma operação casada mesmo, né? Então, além de dar esse direito para o proprietário, isso tem que ser previsto num plano diretor, né? Tem toda Uhum. essa questão do planejamento urbano e também tem que ter uma área na cidade que possa ser adensada além do limite da legislação de zoneamento. Então, tem um empreendedor numa outra região da cidade que quer fazer um prédio de 10 pavimentos. Lá só pode 6. Então, ele compra esses 4 pavimentos desse proprietário que não pode Uhum. construir. E assim o proprietário teria o dinheiro para poder Olha só. restaurar o seu imóvel, né? Então, é um mecanismo que funciona, mas isso depende da política pública, né? Então precisa ter realmente todo um planejamento para que esse sistema funcione. Eu sei que aqui em São Bento já tem previsão, né, de acontecer a transferência do direito de construir, porque até o plano diretor é Uhum. recente, né, as discussões. Então, espero, né, que isso realmente seja implementado, porque é uma possibilidade, né? É um respiro para o proprietário, ele saber Sim. que tem essa Sim. possibilidade, né? Então, dá mais autonomia. E também a negociação entre as partes, né? Então, a prefeitura vai ser responsável pela organização daquilo, mas, né, quem vai pagar de um para o Uhum. outro vai ser o proprietário e aquele empreendedor que quer Sim. construir a mais, Sim. né? E também tem outras iniciativas, assim, que eu fui pesquisando nesses últimos tempos, até para trazer para o nosso episódio aqui, né? Tem várias outras possibilidades, né? Então, tem crédito e financiamento diferenciado para donos de Uhum. proprietários. É uma possibilidade real, então, assim, precisa ser discutido mais, precisa Sim. realmente ser implementado. São coisas que acontecem mais pontualmente, não é em todas as regiões, mas, né, os proprietários também têm direito à iluminação pública gratuita. Né, então Uhum. também dá para pesquisar sobre isso, deduções com custos de obra em imposto de renda, isso é previsto em legislação, projetos de universitários mesmo para orientação de proprietários também são projetos que acontecem, né. E uma coisa muito interessante que eu vi, na Itália, eles fizeram um site que funciona como se fosse uma vaquinha, Uhum. né, para quem quiser pesquisar um pouco mais, o site é Love Italy. Mas lá eles fazem é como se fosse um mural de projetos, né, então eles colocam lá, temos que executar essa obra, fazem a descrição da obra e quem quiser vai lá e faz uma doação, né. É Que bacana. interessante, talvez não junte todo o dinheiro que Sim. seja, né, o suficiente para a obra, mas é um mecanismo, né, para realmente arrecadar recursos. Uhum. Então, pesquisando um pouco mais a fundo, eu vi que além
desse site, de estar lá exposto para doações. Quem doa também faz parte de uma rede, pode ter benefícios, convites especiais para jantares, para eventos. Então, assim, é como se fosse um clube, Sim. né? Então, são iniciativas que vão pipocando por aí e é interessante que a gente também pense a partir dessa Uhum. base, né? Até São Paulo também, pelo que eu estava pesquisando, eles também têm um incentivo de cerca de 20% do ISS do município, eles também destinam para o patrimônio histórico. Eles também têm um painel de projetos, mas é um pouco diferente, então, assim, não investiguei tanto, mas eu Uhum. sei que tem, né, que é possível, e também um sistema de publicidade em tapumes de obras de restauro. Então, a pessoa está fazendo uma obra, ela aluga aquele tapume para Sim. uma empresa que quer fazer uma Uhum. publicidade por um Uhum. determinado tempo, às vezes até com padrões maiores do que a legislação permite, porque a publicidade também é regulamentada, Sim, né? Tem sim. limitações de tamanho e tal. Então, também é um negócio entre terceiros, né? Então, é isso. Então, é a iniciativa pública que vincula a iniciativa privada, com o proprietário do bem que está precisando de recursos. Então, E acho a que é própria isso, é o sociedade pensar. civil também, né, Exatamente. pode se sentir Uhum. pertencente a um projeto desse, né, como Exatamente. fiscalizador ou até como doador nesse projeto, né, nessa iniciativa da Itália, que eu achei muito bacana, Uhum, é muito quase bacana. um adote um patrimônio, né? Exatamente, exatamente. Muito legal. Uhum. Fran, para a gente ir agora para nossa finalização do episódio, você quer deixar uma mensagem final? Quer deixar aqui tuas redes sociais? Se você ainda está trabalhando, né, como autônoma ou não, está vinculado agora à Prefeitura de São Bento de Curitiba, mas acredito que vale a pena colocar o teu Instagram, porque tem muita coisa legal lá, e como você falou, né, no início, você coloca assuntos densos, né, de uma forma mais leve, mais tranquila, para que a pessoa possa entender realmente, né, essas nomenclaturas às vezes um pouco mais técnicas, mas é bem interessante isso aí. Uhum. Então, eu vou deixar a minha rede social aqui. Vocês podem me encontrar no Instagram, @frampscheidt, PSCHEIDT, .arq, ARQ. Então, lá vocês vão encontrar um pouco da minha rotina, né? Que a gente acaba misturando um pouco, mas muito sobre patrimônio. Realmente eu compartilho o meu olhar lá sobre o patrimônio histórico. E o que eu posso deixar de mensagem é que conheçam as cidades, né? Que a população conheça o local onde ela está inserido, conheça a sua história, procurem os imóveis que fazem parte da história daquela cidade, daquela região, a nível estadual, nacional, tem muita coisa. E se vocês tirarem um tempinho para pesquisar, vocês vão ver que muitos deles são passíveis de visitação. Uhum, Então, é isso, é a apropriação, né? É o conhecimento. Acho que quando a gente conhece, é que a gente começa a se apaixonar. E uhum. se a gente se apaixona, se a gente se apropria, todo mundo vai querer que aquilo se mantenha preservado, né? Então, a minha mensagem seria exatamente essa: busquem mais conhecimento sobre a área, sejam curiosos, né? Vão até o imóvel e procurem entender como que ele. eh, foi construído, a quem ele pertenceu. Então, assim, a gente consegue também fazer ligações, né, com Sim. personalidades da cidade que a gente nem imaginava e é muito legal. E uma dica também que eu dou para quem vai conhecer esses espaços é que verifique se existem visitas guiadas, porque isso é Uhum, muito enriquecedor, né? É muito legal você ir para um espaço onde tem uma pessoa que está lá para te receber, para te apresentar os ambientes, contar aquela história. Então você realmente se sente um convidado, sim. né? É uma experiência super diferente Uma e imersão, né? exatamente, é o Uhum. turismo de experiência, né? Exato. E eu acho que é isso que dá sentido à preservação do patrimônio, né? Quando as pessoas realmente conseguem se identificar com aquilo e veem, nossa, realmente faz parte da minha história e começam a cuidar daquilo e ver como parte do patrimônio delas mesmo, Sim. né? Como se sentem pertencentes à cidade, se sentem donas também e abraçam essa causa. E é importante fazer isso antes de que isso se perca, porque Uhum, o que a gente vê muitas vezes é um movimento contrário, né? Quando tá ali
Não consegue valorizar, vai para Europa, viaja, Sim. acha tudo lindo, chega na cidade, "Ah, não, mas aí não cuida de nada", mas É, aí quando acontece alguma coisa com o bem, tá todo mundo lá na rede social, "Ai, quem que é o culpado?", sim. né, "Quem que deixou isso acontecer? Ai, quem cadê os órgãos de preservação?". Então não deixem isso acontecer, é responsabilidade de todos, Muito né, bom. de cuidar do patrimônio e conhecer sua história. Fran, muito obrigada por todo esse conhecimento compartilhado, por você ter aceitado o convite, né, da JCI estar aqui Eu que agradeço o com esse convite. podcast do Ecos do Tempo. E a gente fica por aqui com mais um episódio. E eu já convido você a assistir o próximo episódio. Eu vou dar uma palhinha aqui só para você ter ideia do nosso tema: o patrimônio material e imaterial e a ligação com o turismo local. Percebam que o turismo está permeando muito os nossos episódios agora, mas justamente porque não tem como falar de turismo sem patrimônio e falar de patrimônio sem turismo também. Então, até o próximo episódio, eu espero vocês.